Existe um ponto no trading que poucos reconhecem como crítico, justamente porque ele costuma ser confundido com segurança. Esse ponto não aparece durante uma sequência de perdas, nem no período de dúvida intensa. Ele surge exatamente quando o operador começa a acertar com frequência e sente que finalmente encontrou estabilidade. A maioria acredita que ganhar resolve os principais problemas, como se o resultado positivo fosse a confirmação definitiva de domínio sobre o mercado. No entanto, o mesmo ambiente que recompensa boas decisões também cobra, com precisão implacável, qualquer excesso que surja depois delas. O período logo após uma sequência positiva costuma ser o mais frágil, não por falta de capacidade técnica, mas porque a percepção de risco começa a se alterar de forma sutil. O operador passa a se sentir mais confortável, a leitura parece mais fácil e a confiança cresce de maneira quase imperceptível. É nesse espaço silencioso que o erro psicológico encontra terreno fértil. A história do mercado já registrou esse padrão diversas vezes, inclusive em trajetórias de operadores extremamente competentes que alcançaram ganhos extraordinários e, ainda assim, viram parte desses resultados desaparecer após momentos de relaxamento interno. A vitória, que deveria representar proteção e estabilidade, passa a carregar um potencial oculto de desorganização quando não é acompanhada de vigilância. Então, fique até o final do vídeo para compreender por que o sucesso pode ser o início de uma queda que não começa com uma grande perda, mas com pequenas concessões feitas logo depois de ganhar. Ao longo deste conteúdo, será possível identificar sinais discretos de autossabotagem que costumam surgir após períodos de desempenho elevado e, principalmente, entender como proteger resultados justamente quando a confiança aumenta e o risco parece menor do que realmente é. Depois de uma sequência de operações bem executadas, surge uma sensação discreta de domínio que não costuma ser percebida como risco. O operador sente que finalmente encontrou o ritmo do mercado e que as leituras começam a fluir com menos esforço. Esse estado traz alívio, principalmente quando vem após períodos difíceis marcados por perdas, dúvida e pressão interna constante. A confiança aumenta de forma natural, quase como uma resposta legítima ao bom desempenho recente. No entanto, essa elevação de confiança não se apresenta necessariamente como euforia evidente ou entusiasmo exagerado. Muitas vezes, ela se manifesta como uma tranquilidade excessiva, acompanhada pela impressão de que o cenário atual é mais previsível do que realmente é. Essa mudança interna parece positiva, mas altera gradualmente a forma como o risco é percebido. Pequenos ajustes de comportamento começam a surgir sem grande resistência. O operador passa a aceitar entradas ligeiramente antecipadas, reduz o rigor na validação de critérios e assume que o contexto continuará favorável. Como o desempenho recente reforça essa percepção, o cérebro interpreta essas concessões como decisões seguras, mesmo quando elas representam desvios claros do processo original. A euforia silenciosa não precisa ser intensa para modificar decisões importantes. Basta uma redução sutil na vigilância para que o padrão de execução se torne menos criterioso, abrindo espaço para erros que não ocorreriam em um estado de atenção plena. Nesse estágio, o operador ainda acredita que está agindo com disciplina, mas já começou a operar sob uma percepção de risco diminuída, o que torna esse momento especialmente delicado. A trajetória de Jesse Livermore ilustra com clareza como grandes conquistas financeiras não eliminam a vulnerabilidade psicológica que surge depois de períodos de acerto. Em momentos decisivos do mercado, ele acumulou ganhos extraordinários ao operar com leitura precisa e disciplina rigorosa, demonstrando uma capacidade rara de interpretar movimentos amplos e agir com convicção fundamentada. Esses resultados consolidaram sua reputação como um dos operadores mais habilidosos de sua época. Entretanto, após fases de sucesso expressivo, ocorria com frequência um relaxamento gradual das próprias regras que haviam sustentado aquelas vitórias.
A confiança conquistada com desempenho consistente começava a se transformar em tolerância a desvios pequenos, que pareciam inofensivos no início, mas alteravam a qualidade das decisões. Esse deslocamento interno abria espaço para aumentos de exposição que não estavam ancorados em critérios objetivos, apenas na expectativa de continuidade do mesmo padrão de acerto. Com o passar do tempo, hábitos antigos retornavam de maneira sutil, muitas vezes disfarçados de intuição experiente. Entradas menos criteriosas, ajustes improvisados e posições ampliadas, além do planejado, passavam a fazer parte do processo decisório, ainda que a estrutura original fosse conhecida e comprovadamente eficaz. Quando o mercado deixava de responder como antes, as quedas surgiam com força suficiente para anular avanços conquistados ao longo de meses. Esse padrão histórico evidencia que um registro consistente de sucesso não funciona como proteção automática contra erros recorrentes. A experiência acumulada pode aumentar a capacidade técnica, mas não substitui a necessidade contínua de disciplina, sobretudo nos momentos em que a confiança cresce e a percepção de risco tende a diminuir. Depois de uma sequência positiva, a confiança que antes sustentava decisões disciplinadas começa gradualmente a alterar o modo como o operador executa. Esse movimento não acontece de forma brusca ou evidente, mas surge por meio de pequenos ajustes que parecem inofensivos no momento em que são feitos. A análise continua presente, porém já não recebe o mesmo nível de rigor aplicado durante períodos de maior cautela. A execução passa a se tornar menos criteriosa, porque o histórico recente de acertos cria a sensação de que o contexto atual será semelhante ao anterior. Entradas que antes exigiam confirmação completa começam a ser antecipadas com base em sinais parciais. O operador não percebe esse desvio como um erro, pois acredita estar apenas reagindo com mais agilidade a oportunidades que parecem claras. Ao mesmo tempo, o tamanho das posições tende a aumentar de maneira quase automática, muitas vezes justificado pela ideia de aproveitar um momento favorável. Essa ampliação de exposição não nasce de um ajuste estruturado no gerenciamento de risco, mas de uma convicção subjetiva que se fortaleceu após os ganhos recentes. Sinais contrários, que anteriormente serviam como alerta para reduzir ou evitar a entrada, passam a ser interpretados como ruído temporário. Nesse estágio, o processo deixa de ser o elemento central e cede espaço a uma intuição que, embora baseada em experiência, já não está ancorada em critérios objetivos. O operador ainda acredita estar seguindo seu método, porém, na prática, começa a operar uma versão modificada dele, influenciada pelo excesso de confiança. A linha que separa uma postura segura de uma atitude imprudente permanece extremamente sutil, o que torna essa transição difícil de identificar enquanto ela acontece. A deterioração raramente se manifesta de forma abrupta ou dramática, porque ela costuma começar com concessões discretas que parecem inofensivas no momento em que são feitas. Depois de uma sequência positiva, pequenos desvios passam a ser tolerados sem grande resistência interna, como uma entrada ligeiramente antecipada ou uma exceção pontual a um critério que antes era considerado inegociável. Essas alterações não surgem como um rompimento explícito do plano, mas como ajustes que parecem razoáveis diante do contexto recente de acertos. Junto desses desvios, surgem justificativas internas que soam lógicas, ainda que enfraqueçam a estrutura que sustentava a consistência anterior. O operador passa a interpretar sinais ambíguos como confirmações suficientes, apoia decisões em percepções subjetivas e aceita riscos que anteriormente seriam rejeitados. O improviso começa a ocupar o espaço que antes era reservado ao processo definido, e a disciplina deixa de ser um padrão automático para se tornar uma escolha negociável. Com o passar das sessões, essa flexibilização progressiva normaliza níveis de exposição mais altos e reduz a sensibilidade ao perigo. O que antes seria percebido como excesso passa a ser encarado como convicção,
enquanto o controle de risco perde prioridade diante do desejo de manter o ritmo de ganhos. A leitura de mercado ainda parece funcional, mas a base que sustentava decisões consistentes já não está intacta. Nesse estágio, a virada negativa já está em curso mesmo que o extrato ainda não reflita perdas significativas. O colapso não começa quando surge o primeiro grande prejuízo, mas no momento em que a mente concede permissão para enfraquecer regras que haviam sido responsáveis pelo desempenho positivo anterior. Depois de uma sequência positiva, um deslocamento interno começa a ocorrer sem que o operador perceba de imediato. A confiança que antes estava apoiada no respeito ao processo passa, gradualmente, a se apoiar na necessidade de provar que aquele desempenho pode ser repetido a qualquer custo. Em vez de executar o método como foi planejado, surge uma pressão silenciosa para confirmar a própria consistência diante de si mesmo. Esse movimento altera a forma como as decisões são tomadas. O operador deixa de perguntar se o cenário realmente atende aos critérios objetivos e passa a buscar oportunidades que validem a narrativa de que continua em um momento excepcional. A leitura do mercado se torna seletiva, pois sinais contrários são minimizados, enquanto elementos que sustentam a expectativa de continuidade recebem peso exagerado. O processo, que antes servia como referência estável, começa a ser reinterpretado para justificar entradas que não estariam alinhadas em condições normais. Ao mesmo tempo, cresce a resistência em aceitar pequenos erros. Encerrar uma posição negativa passa a ser visto como ameaça à identidade construída após os ganhos recentes, e não apenas como parte natural de uma sequência probabilística. Essa mudança sutil faz com que decisões deixem de ser guiadas por critérios técnicos e passem a ser influenciadas pelo desejo de preservar a imagem de eficiência que o próprio operador criou. Quando o ego ocupa o espaço que deveria ser preenchido pelo método, o plano perde autoridade operacional. A execução deixa de ser uma aplicação disciplinada de regras claras e passa a responder a uma necessidade interna de validação contínua, o que enfraquece a consistência justamente no momento em que ela deveria ser protegida com maior rigor. Depois de uma sequência positiva, o aumento de risco raramente se apresenta como um erro evidente. Ele costuma surgir revestido de argumentos que parecem lógicos, coerentes e alinhados com a experiência recente do operador. A confiança adquirida por acertos sucessivos começa a sustentar decisões que, na superfície, parecem apenas uma evolução natural do posicionamento, mas que na prática ampliam de forma significativa a exposição ao mercado. Um dos primeiros sinais desse processo é a escalada gradual do tamanho das posições. O operador passa a justificar entradas maiores com base na sensação de que sua leitura está mais precisa, ignorando que a qualidade da análise não elimina a variabilidade inerente a cada trade. Essa mudança, muitas vezes, não acontece de maneira abrupta, mas por incrementos sucessivos que parecem pequenos de forma isolada, embora representem um aumento relevante no risco agregado. Outro comportamento comum é a concentração excessiva em um único cenário, ou ativo, sustentada pela expectativa de que o padrão positivo continuará se repetindo. Ao assumir que o contexto favorável se estenderá automaticamente, o operador reduz a atenção dedicada a possíveis sinais contrários e passa a subestimar cenários adversos que, anteriormente, seriam considerados com seriedade. Essa expectativa de continuidade cria uma falsa sensação de controle, que enfraquece os mecanismos de proteção previamente estabelecidos. Nesse mesmo movimento, stops são ajustados de forma menos conservadora, proteções são flexibilizadas e a necessidade de validação objetiva perde espaço para uma convicção baseada principalmente na memória recente de acertos. O risco deixa de ser tratado como variável permanente e passa a ser visto como um obstáculo temporário, o que aumenta a vulnerabilidade estrutural da operação. Quando a convicção cresce sem o suporte de critérios verificáveis e repetíveis,
ela deixa de ser confiança operacional e se transforma em exposição desnecessária. A sensação de segurança permanece, mas a margem de erro se estreita, criando um ambiente onde uma única mudança de contexto pode gerar consequências desproporcionais ao ganho acumulado. Depois de um período de resultados positivos, a primeira perda relevante costuma carregar um peso emocional desproporcional ao valor financeiro envolvido. O operador não enxerga apenas um trade negativo, mas a sensação incômoda de estar regredindo em relação ao desempenho recente. Aquilo que antes seria tratado como parte normal da estatística passa a ser interpretado como uma ameaça à sequência de acertos que vinha sustentando sua confiança. Essa percepção distorcida gera uma resistência silenciosa em encerrar posições que já não respeitam os critérios originais. O stop deixa de ser executado com a mesma objetividade de antes, porque fechar a operação significa admitir, ainda que temporariamente, uma redução no capital conquistado. Em vez de aceitar a perda como evento isolado dentro de um processo probabilístico, o operador começa a negociar com a própria decisão, buscando justificativas para manter a posição aberta por mais tempo do que o plano permitiria. A tentativa de recuperar rapidamente o valor perdido intensifica o conflito interno. Surge a vontade de compensar o resultado negativo com uma nova entrada precipitada, muitas vezes com tamanho de posição inadequado ao contexto real de risco. Esse comportamento não nasce de uma análise estruturada, mas de uma necessidade psicológica de restaurar o estado anterior de conforto e segurança. O que antes era execução disciplinada se transforma gradualmente em reação emocional disfarçada de convicção. À medida que essa tensão se acumula, o nível de estresse aumenta e a clareza de leitura diminui. O operador passa a acompanhar cada oscilação com maior carga emocional, o que reduz sua capacidade de avaliar o cenário com neutralidade. Quanto maior o ganho recente, mais difícil se torna perder com serenidade, porque a mente tenta proteger não apenas o capital financeiro, mas também a identidade construída a partir do sucesso anterior. Depois que o primeiro desvio relevante acontece, o impacto raramente permanece restrito a uma única decisão. Um erro que poderia ser contido passa a gerar uma sequência de ajustes impulsivos que, na tentativa de corrigir o caminho, acabam aprofundando o afastamento do plano original. O operador acredita que está reagindo de forma adaptativa, mas na prática começa a substituir critérios objetivos por respostas emocionais cada vez mais rápidas. À medida que essas intervenções improvisadas se acumulam, a leitura de mercado perde qualidade. Informações que antes eram avaliadas com calma passam a ser interpretadas com pressa, enquanto sinais contraditórios são ignorados ou racionalizados para sustentar posições já abertas. O foco deixa de estar na estrutura do gráfico e passa a girar em torno da necessidade de recuperar controle imediato sobre o resultado. Esse deslocamento interno costuma vir acompanhado por um aumento perceptível na frequência de trades. O operador, agora mais reativo, sente a urgência de participar de movimentos que anteriormente seriam descartados por não atenderem aos critérios do sistema. A repetição acelerada de decisões sob pressão eleva o desgaste cognitivo e reduz a capacidade de análise, criando um ambiente propício para erros sucessivos. Com o avanço desse processo, instala-se uma fadiga decisória que dificulta distinguir entre uma oportunidade legítima e um impulso momentâneo. A referência objetiva construída pelo método começa a se dissolver, e o operador passa a confiar mais em percepções instáveis do que em regras previamente definidas. Nesse estágio, a autossabotagem não se manifesta como um evento isolado, mas como um encadeamento progressivo de escolhas que se reforçam mutuamente até que a disciplina seja completamente comprometida. Existe um momento específico em que o operador, já envolvido por uma sequência de decisões desalinhadas, finalmente reconhece que sua execução deixou de refletir o plano que havia sido construído com cuidado. Essa percepção raramente acontece durante a primeira quebra de regra,
porque o desvio inicial costuma parecer pequeno e justificável. No entanto, à medida que as operações se acumulam, a distância entre o que foi planejado e o que realmente foi feito começa a se tornar evidente. Essa consciência geralmente chega de forma tardia, muitas vezes após uma operação que contraria claramente critérios definidos ou depois de um resultado que não poderia ser explicado pela lógica do método original. Ao revisar o histórico recente, o trader percebe que algumas entradas foram antecipadas sem confirmação adequada, que o tamanho de posição foi ampliado sem validação objetiva e que sinais contrários foram ignorados por conveniência emocional. O que antes parecia apenas adaptação passa a ser reconhecido como abandono gradual da própria estrutura. Esse momento de lucidez cria uma pausa necessária. O operador deixa de tentar justificar o comportamento recente e passa a examinar as decisões com um olhar mais honesto. A revisão detalhada revela que o problema não estava no mercado, nem na estratégia em si, mas na forma como ela deixou de ser aplicada com disciplina. Essa constatação, embora desconfortável, marca o início do retorno à estabilidade. Retomar a estrutura original exige mais do que simplesmente voltar a seguir regras escritas. É necessário reconstruir a disciplina que foi enfraquecida pelas concessões anteriores e restabelecer critérios que haviam sido flexibilizados. Esse processo demanda atenção consciente, registro das execuções e compromisso com a consistência mesmo após perdas pontuais. Reconhecer o desvio não resolve automaticamente o dano causado, mas representa o primeiro passo concreto para interromper a sequência de autossabotagem e restaurar uma execução alinhada ao método que originalmente sustentava os resultados. Ao observar todo o percurso descrito, torna-se evidente que o mercado não responde apenas a erros técnicos evidentes, mas também a pequenas concessões internas que surgem quando a atenção diminui. Muitas vezes, o operador acredita que já provou sua capacidade e passa a operar com menor rigor, sem perceber que a consistência depende exatamente da manutenção dos mesmos padrões que geraram os bons resultados. O risco não cresce apenas quando há desconhecimento. Ele também se amplia quando a confiança deixa de ser acompanhada por disciplina. A maior ameaça costuma aparecer no instante em que o trader relaxa e interpreta o desempenho recente como garantia de continuidade automática. Ganhos ampliam a responsabilidade porque elevam o capital financeiro e, ao mesmo tempo, aumentam o capital psicológico que precisa ser preservado. Quando essa responsabilidade não é reconhecida, decisões começam a ser tomadas com base em sensação de segurança e não em critérios objetivos previamente definidos. A longevidade operacional não nasce de um único período positivo, mas da capacidade de sustentar estabilidade mental mesmo após resultados expressivos. Permanecer atento depois de vencer exige o mesmo nível de preparação, revisão e respeito ao processo que existia antes do sucesso aparecer. Essa postura impede que o operador transforme confiança em descuido e mantenha o método como referência central de cada execução. Um resultado positivo pode confirmar que o sistema possui validade prática, porém é a disciplina após a vitória que realmente preserva o futuro e protege o que foi construído. Quando o trader mantém vigilância constante, ele transforma um acerto isolado em continuidade consistente, permitindo que o crescimento deixe de ser episódico e passe a representar uma trajetória sólida ao longo do tempo. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Jesse Livermore, extraídos do livro Reminiscências de um Especulador Financeiro. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se precisar de uma consulta psicológica para a fase que você se encontra, acesse o link na descrição.